Olá, terceira série. Estou aqui de novo para dar continuidade ao nosso conteúdo de orgânica, beleza? Antes de iniciar a nossa aula de hoje, que será compostos oxigenados ou funções oxigenadas, eu vou fazer uma revisão breve aqui com vocês do que nós já vimos até agora. E alguns conceitos que vocês precisam estar por dentro. Se tiver alguma dúvida, pega o caderno e anota. Como toda aula eu falo para vocês, anota. Se tiver alguma dúvida, pergunta, para não ir com dúvida para frente e dar algum problema lá na frente. Beleza? Então vamos aqui. Nós já aprendemos sobre hidrocarbonetos. Vocês já aprenderam lá atrás sobre as propriedades do carbono e por aí vai. O que são os hidrocarbonetos? São compostos somente por carbonos e hidrogênios. São estruturas que vocês vão ver apenas carbonos e hidrogênios presentes ali. Tranquilo até aí? Nesses hidrocarbonetos, nós aprendemos alguns tipos de hidrocarbonetos, que foram os alcenos, os alcanos, os alcinos e os alcadienos. Os hidrocarbonetos saturados são aqueles que têm apenas ligações simples. Saturados está relacionado à ligação, se ela é simples, dupla ou tripla. Então, uma estrutura que ela é saturada, ela só contém ligações simples. Uma estrutura que é insaturada, ela contém ligação dupla ou tripla. Uma estrutura de cadeia normal, ela é ou aberta, ela é uma estrutura que tem carbonos um ligadinho do lado do outro. Então, ela é considerada cadeia normal ou acíclica. Uma estrutura que tem carbonos que está ligado formando algum tipo de figura, cadeia fechada, essa estrutura é chamada de cadeia fechada ou cíclica. Tranquilo? Uma estrutura que tem só carbono e hidrogênio e não tem nenhum tipo de ramificação também é chamada de cadeia normal. Essa estrutura não tem nenhuma ramificação. Estruturas com ramificações, ela tem extensões na estrutura principal, de cadeia principal, que são chamadas de metil. Então, sempre tem as terminações il, lembram? Então, é metil, etil. E agora nós vamos ver agora com mais funções que vai aparecer propil, que é o CH2, CH2, CH3. Tem o butil. Então, só vai aumentando a quantidade de carbonos. E vamos aprender outros tipos de ramificações também, quando for apresentado essas novas funções para vocês. Então, a nossa nova função agora vai ser funções oxigenadas. O que que você vai ver, o que que vem quando fala oxigenada? Qual elemento vem na sua cabeça? O oxigênio, né? Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. E agora vai acrescentar o oxigênio. Então, vamos ver ele com diferentes tipos de ligações e com diferentes nomes. Agora, lembram os prefixos, infixos e sufixos? Os prefixos sempre, met, et, prov, but e etc, até chegar no 10. Os infixos é o nome do meio, é relacionado às ligações, se tem ligação simples, dupla ou tripla na sua estrutura. E os sufixos é a terminação. Hoje, com essa aula, vocês vão aprender diversos tipos de terminação relacionado às funções oxigenadas, beleza? Então, vamos lá. Funções orgânicas. Qual que é o objetivo de você aprender essa aula? No final dessa aula, você vai conseguir diferenciar esses diferentes tipos de grupo funcional.
Então, naquela estrutura nossa que só tinha carbono e hidrogênio, aqui a partir de agora, você vai ter ali onde a gente tinha ramificação, você vai ter uma ramificação com um grupo diferente. E cada grupo tem a sua propriedade química, tá bom? Então, a função orgânica, elas são substâncias que possuem um grupo funcional comum que lhes conferem propriedades químicas semelhantes. Essa é a definição dessas funções orgânicas, que é o que nós já estudamos hidrocarbonetos, agora vamos estudar funções oxigenadas e na próxima aula funções nitrogenadas. E por aí vai. Funções oxigenadas são compostos com a presença do oxigênio. Então, vamos lá. Iniciado, eu fiz um quadro geral. Ai, gente, essa... Vou desativar um pouquinho aqui. Vou deixar só a voz para vocês verem melhor, tá? Então, vamos lá. Função oxigenada, o álcool. O álcool, ele vai ter, eu vou pegar uma caneta aqui para vocês verem melhor. O álcool, ele vai ter o grupo funcional ou a ligação ali que você vai identificar que é um álcool, é o oxigênio ligado diretamente no hidrogênio. Então, quando você vê lá carbono, carbono e uma ligação de oxigênio ligado no hidrogênio, ele vai ser um álcool. Olha a fórmula geral, é o R, que pode ser um carbono, né? Uma estrutura toda pode ser representada pelo R, ligado no OH. Um exemplo aqui, ó. O CH3 ligado no CH2, que está ligado no OH. Lembre-se, não é o hidrogênio que liga no carbono, é o oxigênio, tá? Então, o OH representa o álcool. O éter, que vai ter somente um oxigênio ligado em uma estrutura na direita e uma estrutura carbônica na esquerda. E vai ter sempre um oxigênio ali, nessa estrutura. Então, esse é o éter. Olha aqui um exemplo, CH3 ligado no oxigênio, ligado em outro CH3. Isso você vai identificar que é um éter. Fenol. O que é o fenol? Ele vai ter um anel benzênico ligado no OH, num álcool também, né? Só porque que tem um nome fenol? Porque ele é um anel benzênico. Então, ele tem a estrutura de anel benzênico. Então, ele vai ser fenol. Aldeído. O aldeído, você vai encontrar ele ligado, um carbono ligado no hidrogênio e vai ter um dupla O. Beleza? Então, sempre você vai ver esse grupo funcional separadinho assim, ó. Tem a estrutura na direita ou para cima e vai ter o dupla O ligado no hidrogênio. Ó, dupla O ligado no carbono e ligado no hidrogênio. Aqui é um exemplo, né? A fórmula geral vai ser, esse R significa estrutura carbônica e o carbono ligado no hidrogênio e dupla com oxigênio. Olha o exemplo. O C, que é o carbono ligado no hidrogênio, ele vai estar puxadinho aqui para baixo. O CH3 com dupla O. Isso será um aldeído. Mais na frente, não se preocupe, a gente vai aprender a dar nome com prefixo, infixo e sufixo, tá bom? Cetona. Cetona sempre vai ter um carbono ligado com dupla no oxigênio. Não confunda o cetona com éter. Éter, ele vai estar ligado com ligação simples, diretamente nos carbonos, nas suas extremidades. O acetona vai estar ligada com dupla no carbono, para baixo, tá bom? Então, o éter vai estar ligado com ligações simples, a acetona vai estar ligado com ligações dupla. Olha o exemplo, tem um carbono aqui no meio, tá ligado fazendo dupla ligação com oxigênio, e tem o R significa estruturas carbônicas, tanto na direita quanto à esquerda. Aqui, ó, um exemplo prático, tem
o CH3 de um lado, CH3 do outro e o C dupla O no meio. Isso significa que é uma cetona. Ácido carboxílico. Você vai ter a estrutura ligada a um carbono que faz dupla com oxigênio e tem uma ligação simples com um álcool, que é o OH. Beleza? Então, aqui é a fórmula geral, que é o R, que representa a estrutura, ligado aos carbono, que liga com dupla O, e ligado ao OH. Olha só como fica. Que é a estrutura, que é o carbono, CH3, ligado no C dupla O, OH. Esse é o grupo funcional. E, por último, o éster. O éster, ele, ao invés de ter o OH, ele só tem o O. Então, é o carbono fazendo dupla com o oxigênio e uma simples com o oxigênio. Esse é o éster. Não confundam éter com éster. O éter só vai ter um oxigênio ligado, fazendo ligações simples com as estruturas. O éster vai ter o oxigênio fazendo dupla com outro oxigênio fazendo ligação simples com o carbono. Olha a fórmula geral. Pode ter uma estrutura aqui à esquerda e pode ter uma estrutura ligada aqui no oxigênio à direita. Tranquilo? Olha só. Então, aqui tem um CH3 ligado no grupo funcional C, dupla O, fazendo ligações simples com O. E outra estrutura do lado de cá, que é o CH3. Tranquilo? Essas são as funções, o quadro de funções. Vocês podem, deixa eu aparecer aqui de novo. Vocês podem anotar esse quadro de funções no seu caderno, acrescentar aí o hidrocarboneto, que é só carbono e hidrogênio, né? Para você ter uma tabela completa. Estude, 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 porque daqui para frente nós vamos utilizar demais essa tabela, utilizando todas essas funções. E depois a gente ainda vai acrescentar as nitrogenadas, né? E por aí vai. As funções oxigenadas. Agora vamos aqui falar um pouquinho de cada uma. O álcool, ele é um composto orgânico caracterizado pela presença do grupo funcional hidroxila. Nós chamamos esse OH, o oxigênio ligado no hidrogênio, de hidroxila ou oxidrila, mas a gente utiliza mais hidroxila. Ligado a átomo de carbono saturado, com ligação simples. Então, que significa esse R? A estrutura carbônica, fazendo ligação simples com a hidroxila. Então, a partir de agora, a gente vai chamar esse OH de hidroxila, tá bom? Então, a cadeia carbônica está ligada a um hidroxila e isso significa que é um álcool. Como que eu dou nome para um álcool? Eu vou usar o que a gente já sabe que é o prefixo, met, et, prop, but. O infixo, se tem ligação simples ou dupla. A gente já viu que aqui a gente vai usar a ligação simples. Então, como que vai ficar o nome? E o sufixo é a terminação. A terminação do álcool vai ser ol. Álcool. Então, não esqueça. Ol de álcool. Então, met, aqui o primeiro exemplo, só tem um carbono. Met, só tem ligação simples. Terminação ol, ficou metanol. Dois carbonos, prefixo et, só tem ligações simples. Terminação ol, etanol. E um propanol. Por que tem esse propanol? Porque agora, a partir de 3 ligações, eu tenho que mostrar onde que está esse grupo funcional. Se ele está no carbono 1, se ele está no carbono 2, se ele está no carbono 3. Aqui no caso, eu estou no carbono 1, mas ele poderia estar aqui no 2. Então, eu tenho que identificar onde que ele está. Prop de 3, an de ligação simples e ol de álcool. Tranquilo? Éter. Olha como que nós vamos dar o nome para o éter. O éter, ele é um composto orgânico que apresenta o átomo de oxigênio
ligado entre as estruturas carbônicas, as quais não pode ser carbonila, pois virará éster. É o que eu falei para vocês, não confundam. Então, aqui vai ter um oxigênio ligado com ligações simples entre as estruturas carbônicas. Nomenclatura, vou usar a mesma nomenclatura lá do prefixo met, et, próprio. Só que eu vou colocar um radical, oxi, para dar o nome para éter, mais o radical maior, que é do hidrocarboneto. Então, eu vou ter a terminação O. Então, o radical do meio vai ter o nome oxi e o último vai ter a terminação O, igual lá nos hidrocarbonetos. Olha o exemplo. Eu tenho aqui, eu vou identificar primeiro quem é o grupo funcional. Aqui eu tenho um éter, por quê? Porque eu tenho um oxigênio fazendo simples ligações com essa estrutura carbônica e com essa estrutura carbônica. Então, eu tenho quantos carbonos? Então, eu tenho aqui um met desse lado, certo? Que é a estrutura menor, é um met. Então, eu vou ter o radical do meio oxi. E eu vou dedicar o quê? Um etano, certo? Então, eu vou ter o nome metoxietano. Entenderam? Então, eu dou um nome para o radical menor, depois o radical maior. E eu coloco o oxi porque é um éter. Agora aqui, vamos ver como que vai ficar. Eu tenho o grupo funcional éter, que ele está entre as duas estruturas. Radical menor vai ter o prefixo met, et, prop, put. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, que vai ser et. E eu vou ter o infixo oxi. E a segunda estrutura, que é o radical maior, como eu dou nome para os hidrocarbonetos, que é etano. Et, porque só tem 2 carbonos, an de ligações simples, e O de ter só hidrocarbonetos. Então, o nome é etoxetano. Entenderam? Vamos fazer exercício depois na próxima aula. Não pirem. Depois nós vamos fazer muito exercício para colocar em prática todas essas funções. O fenol. Como nós damos nome para o fenol? O fenol ele é um composto orgânico caracterizado pela presença do grupo funcional hidroxila. Tá vendo? Ele tem a hidroxila ligado num benzeno. Um anel benzênico, né? Então, vamos lá. O sufixo que nós vamos usar pro fenol é hidroxibenzeno. Então, o que nós vamos indicar nesse fenol? Onde que está apresentado essa hidroxila? Onde ela se encontra? Então, olha, se eu colocar 2-metil-hidroxibenzeno, significa o quê? Que eu tenho uma ramificação metil, porque não tem o desenho, tá, gente? Como que eu enumero esse fenol? Eu começo a enumerar onde que está a função orgânica, que no caso é o álcool, né, que tá ligado no fenol, então eu teria que colocar o número 1 bem aqui. Então, 2, 3, e no número 2 aqui, então, teria deixa eu pegar uma caneta aqui para ir representando para vocês. Esse exemplo que ele deu, eu teria no número 2 um metil, CH3. Eu tô desenhando com o mouse, gente. Aguenta aí. Então, eu teria no carbono 2 um metil, né? Então, é 2-metil hidroxi, porque eu tô falando de fenol benzeno. Hidroxibenzeno. E eu só tenho uma hidroxila. Se eu tivesse 2 hidroxilas,
Aqui no caso, agora não tem ramificação no segundo exemplo, mas tem duas hidroxilas. Deixa eu apagar e representar para vocês. Então, eu posso ter vários tipos de fenóis. Posso ter com ramificação, com duas ou mais hidroxilas. Então, vamos lá. 1,3 hidroxila. Então, eu vou enumerar essa aqui como uma e vou colocar essa aqui como 3. Então, vai ficar aqui outro OH, outro hidroxila. Gente do céu, esse mouse é muito ruim para desenhar. Outro OH. Então, ficou 1,3 de hidroxi. Por quê? Porque eu tenho duas hidroxilas de hidroxibenzeno. Essa é a forma correta de nomear compostos fenóis. Não, nesse caso aqui, só utiliza metil, etil para ramificações. Aqui a gente não vai usar met, et, proput, por quê? Porque o fenol ele já tem a quantidade certa de carbonos dele, então vai ser sempre a mesma. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Aldeído. Funções oxigenadas aldeído. É um composto orgânico caracterizado pela presença do grupo funcional carbonila, aldeído, sempre na extremidade. Então, esse grupo funcional ele vai estar sempre na extremidade. Então, ele vai ter, ó, o C ligado num hidrogênio que faz dupla com o oxigênio. Então, ele sempre vai estar em alguma extremidade. Se ele não tiver, se tiver uma cadeia para cá, ele vai estar nessa extremidade. Se tiver uma cadeia carbônica para cima, ele vai estar na extremidade de baixo, tá? Então, o sufixo que nós vamos usar para aldeído será al, terminação al. Então, vamos lá ver esse exemplo aqui. Metanal, ele vai ter quantos carbonos? Met, só um, com ligação simples, al, por quê? Porque eu identifiquei que tem lá nesse CH3, aqui esse R, vamos chamar ele de CH3, ele está ligado no C, que liga, faz simples com hidrogênio, e dupla com oxigênio. Etanal, outro exemplo, eu vou ter aqui um CH3, CH2, CH2 ligado aqui nesse grupo funcional. Esse R é outro CH2, tá, gente? Então, CH2 fazendo ligação com esse grupo funcional, que é o aldeído. Então, eu vou dar, vai ter esse sufixo al. Então, met, que é o prefixo an, que eu vou analisar a ligação simples, e o al, porque é um aldeído. Então, o que você precisa saber, na verdade, nessas funções? É identificar o grupo funcional. Eu sei que o aldeído ele é C-O com ligação o hidrogênio, ele vai estar explícito. Ele não vai estar aqui igual eu mostrei para vocês na outra aula, como hidrocarboneto. Ele vai estar fazendo uma ligação aqui para baixo. Então, ele vai estar explícito e na extremidade. Então, cada grupo funcional tem uma particularidade. Então, é só maçando barra, fazendo exercício para a gente conseguir diferenciar certinho. A acetona, da mesma forma, ela vai ter ela vai ter aqui duas estruturas carbônicas nas extremidades, e o C-O geralmente ela vai vir mostrando, vai vir aqui sempre no meio, entre as duas estruturas. Então, aqui nós temos o caso do, e o sufixo vai ser sempre ona. Aqui nós temos o propanona como exemplo, prop de 3 carbonos, an de ligação simples, e ona, por quê? Porque eu encontrei um dupla O nessa estrutura, C dupla O. Esse C dupla O significa que é uma cetona.
Então, eu tenho que colocar a terminação ona. Isso aqui é o grupo funcional cetona. Butanona. Quem é o butanona? É uma estrutura composta por 4 carbonos e ela tem o grupo funcional C-O, que é uma cetona. Então, tem a terminação ona e fica o nome butanona. Beleza? Ácido carboxílico. Ele é composto caracterizado pela presença do grupo funcional carboxila, que é o ácido orgânico ou carboxilácido. Sempre na extremidade também, pessoal, ele sempre vai ter uma estrutura toda aqui carbônica para esquerda e vai estar aqui na pontinha o ácido carboxílico, que é quem? Ele vai ter uma hidroxila e uma dupla O fazendo ligação com o carbono. E o sufixo para colocar a terminação do nome do ácido carboxílico vai ser oico. Então, olha o nosso exemplo. Outra coisa, o ácido carboxílico ele sempre vai ter a palavra ácido, tá bom? Então, ácido metanóico. Por que ácido metanóico? Mete, porque nessa estrutura aqui do exemplo só tem o CH3 ligado no C-O-COH. Então, metanóico. Oico eu sei que só tem esse grupo funcional do ácido carboxílico. Então, o que eu posso te dar? Eu posso te dar um nome para você montar a estrutura. Posso te dar a estrutura para você montar um nome. Então, assim, é saber diferenciar um do outro para você não confundir na hora. É estudar bastante aquela tabelinha que eu dei. Ácido etanóico é porque tem só 2 carbonos de ligação simples e oico. Por quê? Porque eu sei que o oico ele é um ácido carboxílico, tá bom? Agora vem o éster, pessoal, que é o composto orgânico derivado do ácido carboxílico. Lembra lá? Pela substituição do hidrogênio da carbonila por uma estrutura carbônica. É característica desses compostos ter cheiro e sabor. Gente, as funções oxigenadas, ela é conhecida como a química dos perfumes, porque todas as funções oxigenadas, ela deriva a um aromatizante, que são utilizadas em perfumes, essências de bolo e essas coisas. Então, vocês vão ver muito. E o éster, ele é muito característico de compostos que têm cheiro. Então, ele é composto pela ligação C-O com ligação O. Lá no éster nós tínhamos aqui, ou no ácido carboxílico, a gente tinha um hidrogênio. E agora, no O, ele pode fazer ligação com carbono, né? O hidrogênio, ele não faz ligação com carbono, por isso que a gente não pode ter estrutura para cá. Mas nesse caso aqui, ele não vai estar na extremidade, ele pode estar no meio da cadeia, tá vendo? Que é o caso aqui, ó. Ele está no meio das cadeias carbônicas. Esse R representa uma cadeia para a esquerda e esse outro R representa a cadeia para a direita. E o sufixo do éster vai ser oato. Então, aqui, ó, nós vamos ter met do prefixo an, de ligação simples, oato dimetila. Pessoal, o que significa isso? Met de prefixo desse lado da cadeia aqui, ó. Se aqui tiver um CH3 ligado nesse grupo funcional, então eu vou colocar met-an, porque ele está fazendo ligação simples com esse grupo funcional, e oato, porque é um éster. Dimetila, porque dimetila, porque desse lado aqui vai ter outro CH3. O nosso segundo exemplo é etanoato de etila. Significa que aqui eu vou ter outro carbono ligado nessa metila, então vai ser etanoato, porque é et de 2 carbonos, né?
Eu vou ter que apagar tudo. Então, desenha aí na cabeça. Aqui vai ter um CH2, né? CH2 e CH3, CH2 ligado nesse grupo funcional. E aqui eu vou ter o quê? Aqui eu acho que não vou conseguir colocar o CH2. Porque o CH2 vem antes do CH3, né? CH2 ligado no CH3. Então, etanoato de etila. É como se fosse uma ramificação. Mas não vai ser etil, vai ser etila, tá bom? Então, gravem isso. O éster ele vai ter esse grupo funcional no meio das cadeias carbônicas, que é o C-O com ligação simples com o oxigênio entre as duas cadeias carbônicas. Sufixo oato, porque é um éster. Olha, eu deixei uma curiosidade aqui para vocês. Os ésteres flavorizantes são substâncias que apresentam sabor e aroma característicos, geralmente agradáveis. Devido a isso, são bastante utilizados em vários produtos alimentícios, como balas, gomas de mascar, sorvetes, bombons, gelatinas, iogurtes, etc. Então, vocês estão comendo aí ésteres e não tá sabendo. Por quê? Porque ali ele está presente no cheiro e no sabor. Ele é o mais completo. Assim, né? Os ésteres, você já deve ter percebido em alguns rótulos, se você olhar em rótulos de produtos, aparece a indicação flavorizantes, vai aparecer essa palavrinha ou F, seguida de um algarismo romano. Significa que o F1 é essência natural, o 2 é essência artificial, o F3, extrato vegetal e aromático, o F5, flavorizantes quimicamente definido. Aí é a hora que vem, professora, para que a gente usa química? Para isso, tá vendo? Para você identificar o que você está comendo. Então, assim, tudo tem química no alimento, na sua vestimenta, nos bens materiais. Então, em tudo, pessoal, há química. Então, na química orgânica não é diferente. Você vai encontrar a química orgânica nas funções oxigenadas em várias coisas que têm aroma, aromático e cheiro em essências. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham assimilado. Isso aqui nós vamos pegar com muito exercício. Nós vamos fazer muito exercício para a gente identificar, saber diferenciar todos os grupos funcionais, tá bom? Não fiquem assustados, porque vai dar tudo certo no final, tá bom? Beijo para todos vocês e até a próxima.